O terror não para e tem 25 sequências de filmes de terror sendo produzidas nesse exato momento. E algumas vocês nem imaginavam. Se preparem porque essa lista tá absurda. What's your favorite scary movie? Sejam bem-vindos ao Quarta Parede, eu sou o Breno Becalho e aqui o terror vai além dos filmes. Temos curiosidades, críticas, notícias escritas, casos reais, nostalgia e tudo que ninguém te contou sobre o mundo do terror. Se você gosta de mergulhar no lado mais sombrio do cinema, você tá no lugar certo. E hoje, estreando o sábado aterrorizante com as nossas listas macabras. E essa vai ser a lista mais completa que vocês verão aqui no YouTube. Então já deixa o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com os amigos, namorado, namorada, familiares, para vocês já irem se programando com esses novos lançamentos de filmes de terror. 25 sequências que estão sendo produzidas nesse exato momento. Bora pra lista! O sétimo filme da franquia Morte do Demônio está em produção e ganhou o título de Evil Dead Wrath, algo como A Morte do Demônio, A Fúria. O novo filme será comandado por Francis Gallup e o elenco conta com Charlotte Hope, Jessica McNamee, Zach Gilford, Josh Helman, Ella Newton, Elizabeth Cullen e Ella Oliphant. Ainda não temos uma data de estreia, mas só lembrando que esse ano temos o sexto filme Evil Dead Burn, que será lançado nos cinemas em 24 de julho desse ano, e semana que vem podemos ter o primeiro trailer do filme. Eita, que temos dois filmes de Evil Dead sendo lançados um perto do outro. Corrente do Mal é um terror maravilhoso, extremamente atmosférico e com uma trilha sonora sensacional. E agora teremos uma sequência depois de mais de 10 anos. David Robert Mitchell retorna como diretor, que também contará com o retorno de Maika Monroe como a protagonista Jay. O novo filme deve focar no alastramento da maldição sexual, já que o título original é They Follow, ou seja, eles seguem. O filme ainda não tem data de estreia, mas a atriz já confirmou que será o próximo projeto que ela vai filmar e que podem esperar um filme bem sombrio e que vai ultrapassar todos os limites do filme original. Eu tô bem animado e eu tenho o primeiro filme aqui na minha coleção. Diablo Cody está atualmente escrevendo o roteiro da sequência de Garota Infernal, que ainda não tem previsão de lançamento. Ambas, Amanda Seyfried e Megan Fox, já declararam que topariam voltar. O filme original foi lançado em 2009 e desde aquela época se falava em sequências ou até mesmo numa série prelúdio focada na infância de Needy e Jennifer, mas nenhum dos dois projetos saíram do papel. Mas como estamos na onda de sequências tardias, legado, Garota Infernal 2 vai finalmente sair e o roteiro já está sendo escrito nesse exato momento. Depois de 10 anos do filme original, Quando as Luzes se Apagam 2 foi oficialmente confirmado pela New Line Cinema, com o roteiro sendo escrito por Connor Osborne McIntyre. O diretor e o roteirista do primeiro filme, o David Sandberg e Erica Heisserer, respectivamente ali, se juntam a James Wan como produtores executivos da sequência. Ainda não temos detalhes da história, mas eles podem trazer de volta o ator Gabriel Bateman como Martin. Esse filme eu também tenho na coleção, o primeiro aqui. E será que vai dar bom isso aí? Já foi anunciado no início do ano passado que A Morte Te Dá Parabéns 3 vai acontecer, mas de lá pra cá nunca mais ouvimos falar desse projeto até agora, porque a atriz Jessica Rothe, que interpreta a protagonista Tree, comentou recentemente que o roteiro está pronto e o diretor Christopher Landon está pronto para dirigir o filme.
Então, por que raios a Blumhouse não move com esse projeto pra frente logo, gente? Bora fazer isso acontecer, e ela até comenta sobre possíveis crossovers, porque já havia especulações de um crossover entre A Morte Te Dá Parabéns e Freaky. Ambos são do mesmo diretor e realmente seria uma coisa muito fantástica. Só falta realmente um sinal verde para a produção começar a pleno vapor. Mas o terceiro filme vem aí. Depois do sucesso de A Hora do Mal e a atriz Amy Madigan ganhar o Oscar por sua performance como Gladys no filme, um prelúdio da franquia entrou em produção com o título provisório Gladys, que irá focar na história da vilã bruxona do filme. E o diretor Zach Cregger voltará como roteirista junto com Zach Shields. Ainda não sabemos mais detalhes sobre o filme e torcemos para que Amy Madigan retorne como Gladys. Mas irá contar talvez ali uma história de origem da nossa bruxona querida? Vocês sabiam que a franquia Bruxa de Blair ganhará um reboot? Pois é, mas não é um reboot qualquer. É um que será produzido pela Blumhouse. Eita, né? Tomara que não inventem de novo de transformarem numa trilogia. O novo filme será dirigido por Dylan Clark e até o momento não temos detalhes da história, nem exatamente uma data de estreia. Mas que o quarto filme da franquia Bruxa de Blair está sendo produzido nesse exato momento, está sim. Ah, gente, pra quê? Fala sério, né? O primeiro filme de 2009 da Orphan é um terror psicológico muito bom, bem redondinho e com um dos melhores plot twists do cinema e nem precisava de uma sequência. Mas aí em 2022 veio a história de origem de Esther que contradiz tudo o que o original construiu e é um filme camp bem trash. E podiam ter parado por aí, mas não. Vamos para um terceiro e com isso a Orphan 3 já foi filmado com o retorno de Isabella Fuhrman como a vilã, com a atriz agora com 29 anos interpretando o papel que deveria ter a aparência de uma criança. Quê? Ou seja, realmente a franquia mudou completamente de tom e não deve ser mais levada tão a sério assim, né? O diretor do segundo filme, William Brent Bell, também dirigiu o terceiro filme e vamos ver no que isso vai dar. Já sabemos que não vai dar muito bom. Uma das sequências legado que eu mais estava ansioso para que acontecesse e finalmente veio aí. A Múmia 4, ou devo dizer, a verdadeira Múmia 3, contará com os retornos de Brendan Fraser, Rachel Weisz e John Hannah nos papéis de Rick, Eve e Jonathan. Eu disse a Múmia 3 porque já foi confirmado que eles vão descartar o terceiro filme da franquia, A Tumba do Imperador Dragão. Ainda bem, né? Irão então seguir direto dos eventos de O Retorno da Múmia, mas dessa vez o filme será dirigido pela dupla Matt Bettinelli e Tyler Gillette, os mesmos responsáveis por Pânico 5 e 6, Casamento Sangrento 1 e 2. E os dois já confirmaram que irão focar em efeitos práticos do que em CGI e prometeram recapturar a atmosfera dos dois primeiros filmes. As filmagens devem começar em agosto desse ano e a data de estreia está marcada para 19 de maio de 2028. Tá muito longe ainda, mas tomara que eles consigam adiantar isso aí, porque eu tô muito ansioso para poder assistir esse filme. Também tem os dois primeiros aqui na minha coleção. O primeiro filme não fez tanto sucesso de bilheterias assim, mas acabou se pagando e a crítica amou, inclusive eu. E agora Hard Eyes 2 está em desenvolvimento com o retorno de Josh Rubin como diretor e roteirista. E os protagonistas do primeiro filme, Mason Gooding e Olivia Holt, já estão em negociações para retornarem na sequência. O roteiro está sendo escrito nesse exato momento, então não sabemos mais detalhes sobre a história e também não temos uma data de lançamento, mas eu estou bem animado para essa sequência. A
Aproveitando, temos mais um filme de terror de Dia dos Namorados. Dia dos Namorados Macabro terá um novo filme, dessa vez será um reboot pela Blumhouse. Ai, medo de novo aqui, né? Mas até agora também não temos muitas novidades sobre o filme, mas a mesma coisa, tomara que não faça uma trilogia reboot e estraguem essa franquia, igual fizeram com Halloween e a tentativa falha de O Exorcista. Depois do grande sucesso de Alien Romulus, tanto em bilheteria quanto em crítica, e ainda recebendo uma indicação ao Oscar, obviamente que uma sequência aconteceria, certo? O roteiro do filme já está completo, sendo escrito por Fede Alvarez e Rodo Sayagüez, mas infelizmente Fede Alvarez já disse que não volta como diretor no novo filme, mas que a história ainda continuaria focando nos protagonistas Rain e Andy. Porém, ainda não temos as confirmações dos retornos de Cailee Spaeny e David Johnson nos papéis e nada ainda sobre início das filmagens ou data de estreia. Ai, gente, eu só digo isso e mais isso. A Atividade Paranormal 8 está em produção e será dirigido por Ian Twasson, que já dirigiu alguns curta-metragens e estreou como diretor de longa-metragem no terror Undertone de 2025, que tem uma pegada bem parecida ali com Atividade Paranormal. Mas Jason Blum, da Blumhouse, James Wan e Rory Impelli, que é o diretor do primeiro filme, retornam como produtores do 8º filme da franquia, que tem estreia prevista para 21 de maio de 2027, quando eles vão deixar essa franquia descansar por bons anos, porque os últimos filmes têm sido uma catástrofe. O remake Pacto Secreto de 2009 não teve tanto sucesso nas bilheterias assim, mas ao longo dos anos acabou ganhando vários fãs e se tornou algo cult e nostálgico. E agora, muitos anos depois, uma sequência está sendo desenvolvida e quem nos deu mais informações foi o roteirista Josh Stolberg, que é muito ativo ali no seu Twitter falando sobre essa sequência, dizendo que inclusive já escreveu um roteiro com os possíveis retornos das sobreviventes Cassidy e Ellie, interpretadas pela Brianna Evgan e Rumor Willis. Eu amo esse filme, inclusive eu também tenho ele aqui na minha coleção e eu vou revisitar ele em breve aqui no canal pro nosso quadro Revisitando Filmes, trazendo vários filmes bem antigos, década de 90, 2000 e até quem sabe ali os antigões preto e branco também. No momento, Terrifier 4 está sendo escrito por Damien Leone, o criador da franquia, e promete ser o último filme trazendo a origem de Art e sendo uma conclusão épica para a saga que honre os fãs também. As filmagens devem começar no segundo semestre desse ano e temos retornos confirmados de Lauren Lavera como Sienna e David Howard Thornton como Art. Infelizmente, vamos nos despedir dessa franquia, mas, como eu já fiz um vídeo aqui pra vocês, capítulos finais de uma franquia de terror nunca são, na verdade, capítulos finais. Inclusive, tem um filme aqui que não deveria existir porque prometeram que iria acabar. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Um terceiro filme de Wolf Creek já está em produção, com o retorno de John Jarrett como vilão Mick Taylor, que dessa vez caçará uma família que adentrará em suas terras australianas. Wolf Creek Legacy terá um novo diretor e será comandado por Sean LaHeath. Ainda não temos data de estreia, mas podemos ter um lançamento este ano ou até mesmo ano que vem. Essa franquia já ganhou 2 filmes, inclusive uma série de televisão com 2 temporadas e agora um terceiro filme que vai estrear em breve.
Depois do grande sucesso de Fale Comigo, não demorou muito para que uma sequência fosse oficializada, e os diretores Michael e Danny Filippo revelaram que eles já têm 2 roteiros finalizados para a sequência, e cada um dos roteiros segue uma história e um personagem diferente. Um roteiro seria uma sequência direta do primeiro filme com o retorno da protagonista Mia, e outro seria uma história inédita com novos personagens. Eles ainda disseram que não sabem qual roteiro planejam seguir. Pra mim faz os dois, né? Simples assim. Já tem roteiro para 2 filmes e já faz uma trilogia e tá perfeito. A sequência ainda não tem data de estreia, mas os diretores não estão com pressa, já que tem alguns outros projetos pela frente. Mas tomara que não demorem tanto assim, não é verdade? O primeiro filme inovou ao mostrar o ponto de vista do assassino Johnny enquanto ele anda, eu já disse anda, pela floresta afora, e é um filme chato, entediante, por mais que as mortes sejam boas. Mas, mesmo assim, a sequência foi confirmada e se passará num acampamento de verão, o que já era esperado porque o filme é praticamente uma cópia de Sexta-feira 13. Mas enfim, o diretor do primeiro filme, Chris Nash, irá roteirizar o filme e quem vai assumir a direção será Nathaniel Wilson. Já ganhamos inclusive um teaser do filme, ainda sem data de estreia, mas parece que finalmente cortaram aquela ideia de trazer o POV, o ponto de vista do assassino, que transformou o primeiro filme em um filme, como eu disse, entediante. Aparentemente, Sorria 3 está entrando em produção, mas não temos muitos detalhes sobre o filme e sobre a história. Rumores apontam, e que não são tão bons assim, de que o diretor dos 2 primeiros filmes, Parker Finn, não retorna para um novo filme. E eu me pergunto, por quê? Então, por que os diretores simplesmente abandonam os seus projetos com uma franquia em desenvolvimento, e ali, infelizmente, Sorria 3 pode cair na maldição do terceiro filme. Depois do fracasso do desastroso O Exorcista O Devoto, David Gordon Green foi demitido e cancelaram a trilogia original. Com isso, Mike Flanagan foi contratado como diretor e contará uma história inédita sem conexão com os filmes anteriores. O filme está sendo filmado nesse exato momento e é estrelado por Scarlett Johansson e Jacob Jupp, que será o menino possuído do filme. A estreia está prevista para 12 de março de 2027 e simplesmente eu confio muito em Mike Flanagan porque ele é um consertador de franquias, já que ele fez aquele Ouija 2 que é infinitamente melhor do que o primeiro filme. Espero que ele consiga acertar bastante com O Exorcista, mas creio que sim, porque Mike Flanagan é um diretor extremamente atmosférico que consegue muito tratar temas sobrenaturais mesclando com dramas humanos. Como eu disse para vocês, um capítulo final de uma franquia de terror nunca é o capítulo final, e com isso temos o 5º filme de Invocação do Mal, originalmente intitulado The Conjuring First Communion, ou seja, Invocação do Mal, Primeira Comunhão, que focará nos jovens Ed e Lorraine Warren. Então não esperem os retornos de Patrick Wilson e Vera Farmiga. E eu me pergunto, pra quê? Pra quê? Rodrigo Huart será o novo diretor e o filme tem data marcada para 10 de setembro de 2027. Inclusive, já fiz um vídeo aqui para vocês de 10 franquias que prometeram serem os capítulos finais e que não foram os capítulos finais. Esse vídeo tá muito legal. Vão lá, galera, depois desse vídeo aqui, eu vou deixar até o card no finalzinho para vocês irem lá assistir esse vídeo que tá bem divertido. Sim, ela voltou. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido de todas as edições do BBB. A Maldição da Chorona ganhará uma sequência dirigida por Santiago Mengini. O filme será estrelado por Jay Hernandez, Monica Raymond e contando com o retorno de Raymond Cruz como curandeiro lá do primeiro filme. A vingança da Chorona será focada numa nova família que deve novamente batalhar com o espírito para impedi-lo de levar as crianças. Eu me pergunto por quê? Pra que fazer esse filme? Ninguém pediu essa sequência, mas estamos aí ganhando mais um filme
da Chorona. É sobre isso. A sequência de Feriado Sangrento quase virou uma lenda urbana. O primeiro filme foi lançado em 2023 e não demorou muito para confirmar uma sequência. Originalmente, a sequência seria lançada ano passado, em 2025, mas não veio aí. Então, o que aconteceu? O diretor e roteirista Eli Roth comentou que o filme vai acontecer sim e que o adiamento das filmagens se deu por conta dos conflitos de agendas dos atores, incluindo de Addison Rae, que está em turnê com seu álbum, e agora de Milo Manheim, que foi confirmado como Zé Bezerra no live action de Enrolados da Disney. O roteiro do filme está pronto e o diretor só está esperando o momento certo para que comecem a filmar logo. Então não esperem o lançamento desse ano, infelizmente. Eu sei que vocês gostam bastante desse filme, vocês pediram para eu trazer uma revisitação desse filme aqui pra vocês, eu vou trazer, e também tem vários easter eggs bem legais que também dá pra fazer um vídeo na nossa terça oculta. Depois que Pânico 7 bateu recordes de bilheterias, o 8º filme foi oficialmente confirmado e só o que temos no momento são as duas roteiristas do filme, as irmãs Layla e Nora Zuckerman, e que Kevin Williamson não retorna como diretor. As filmagens podem acontecer no final desse ano, porque parece que a Neve Campbell deu um spoiler para um fã que perguntou para ela, mas também não sabemos personagens que irão retornar, atores também que irão retornar nesse filme, qual que vai ser a história, porque o roteiro começou a ser escrito nesse exato momento, mas obviamente vou trazer mais informações sobre Pânico 8 aqui para vocês no canal. Premonição 6 também foi um baita sucesso e também quebrou recordes de bilheteria da franquia. E Premonição 7 foi confirmado, mas os únicos detalhes que nós temos é que o roteiro será escrito por Laurie Evans, a mesma roteirista do 6, e o novo diretor será Michelle Blanchard. E não temos uma previsão de lançamento ainda, infelizmente. Mas será que a Kimberly pode voltar no novo filme da franquia? E aí, quais dessas sequências vocês estão mais ansiosos? Vocês querem que eu faça um vídeo exclusivo sobre uma delas aqui, contando mais detalhes, ou até mesmo teorias do que podemos esperar dessas sequências? Então comentem aqui, deixem um like de vocês no vídeo, se inscrevam no canal e quaisquer novidades eu continuo trazendo aqui para vocês no sábado aterrorizante.